Você sabe qual a despesa do Estado? Pois saberemos mais sobre as despesas do Estado. Vamos adiante. Vamos, então, nessa aula, descrever a despesa pública pelos enfoques patrimonial e orçamentário, diferenciar a despesa orçamentária e dos dispêndios extra-orçamentários, listar a classificação da despesa e sua funcionalidade, e listar as etapas da despesa. A partir de agora, trataremos da despesa pública, ou seja, dos gastos que o governo realiza para desincumbir de suas funções, no atendimento das necessidades da população, quanto à defesa nacional, à segurança pública, à justiça, à saúde, à educação, ao transporte, ao trabalho, à habitação, ao saneamento, dentre outras funções do governo. Bem, a despesa pública aqui são desdobradas a partir de dois enfoques, o orçamentário e o patrimonial. O enfoque patrimonial é adotado na iniciativa privada e já implementado na administração pública devido ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade. Então, a despesa sob enfoque patrimonial será denominada simplesmente de despesa, e o seu conceito coincide com aquele que você aprendeu em contabilidade geral, sendo registrada pela ocorrência de fato gerador independente do seu pagamento, ou seja, não estando necessariamente relacionada a saídas financeiras. Representa alteração negativa no patrimônio líquido PL durante o exercício financeiro identificada por saídas de recursos ou diminuição dos ativos ou aumento de passivos. Nessa situação, alteram negativamente a situação líquida patrimonial e são financiadas pelas receitas públicas. O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer entidade pública ou privada e representa o fluxo de ingressos e aplicações de recursos em determinado período. Para o setor público é de vital importância, pois é a lei orçamentária que fixa a despesa pública, autorizada para um exercício financeiro. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipicamente em orçamentários e extra-orçamentário, segundo o artigo 36 da Lei 4.320/64, pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, despesas orçamentárias. É toda a transação que depende da autorização legislativa na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada. Esses gastos necessariamente exigem dispêndio financeiro e autorização da LOA. A despesa orçamentária depende de autorização legislativa e trata-se de uma ferramenta de planejamento das entidades públicas e privadas representativa do fluxo da aplicação de recursos em determinado período. Quando de natureza pública, apresenta-se como um conjunto de dispêndios realizados pelas entidades públicas destinadas a garantir o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Já os dispêndios extra-orçamentário é aquele que não consta na lei de orçamento anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios. São outros tipos de dispêndios financeiros, como os da devolução de calção em dinheiro, representam uma pequena parcela e não são utilizados para financiar a prestação de serviços públicos, portanto, não são despesas nem gastos. Não confunda o conjunto de dispêndios destinados a garantir o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados à população com os dispêndios extra-orçamentários, que são aqueles que não integram a LOA, ou seja, são saídas de numerários decorrentes de depósito, de restos a pagar, de resgate de operações de crédito por antecipação de receita. Quando determinado recurso financeiro ingressa nos órgãos públicos de forma extra-orçamentária, representando o ingresso extra-orçamentário, como recebimento de depósito de terceiro, a devolução ao seu proprietário se dará na forma de dispêndio extra-orçamentário. Essa devolução de um numerário pertencente a terceiros não necessita de autorização orçamentária para ser efetivado, pelo simples motivo de não ser de propriedade dos órgãos públicos. Como exemplo, podemos citar a devolução da calção em dinheiro. Logo, se o desembolso é extra-orçamentário, não há registro de despesa orçamentária, mas uma desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo.
As despesas orçamentárias podem ser classificadas em correntes e de capital. Corrente, todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. De capital, todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição, ou melhor, todas aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Em geral, as despesas orçamentárias efetiva é despesa corrente. Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva, como, por exemplo, a despesa com a aquisição de materiais para estoque e a despesa com adiantamentos que representam fatos permutativos. Segundo o Manual de Contabilidade, para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em orçamentárias efetivas e orçamentárias não efetivas. As orçamentárias efetivas são aquelas para as quais geralmente o comprometimento do orçamento, que ocorre pela emissão do empenho, não equivale ao reconhecimento de um bem, de um direito ou de uma obrigação correspondente. E a orçamentária não efetiva, quando suas ocorrências ou comprometimento de orçamento, emissão ou empenho implica reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação. O planejamento destina-se a definir as ações de análise governamental que servirão de base para a fixação da despesa orçamentária, descentralização de créditos, programação orçamentária e financeira e o processo de licitação e de contratação. Observe a seguinte determinação da Constituição Federal de 1988, no artigo 65. Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Observe a seguinte determinação da Constituição. Bom, o planejamento abarca toda a formulação do plano e das ações governamentais, que servirão de base para a fixação das despesas orçamentárias, a descentralização, movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação e contratação. Bom, nesse sentido, a fixação é o estabelecimento de limites dos gastos incluídos nas leis orçamentárias, com base nas receitas previstas. Nessa etapa são abordadas medidas em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e as propriedades traçadas pelo governo. Culmina com a publicação da LOA. A descentralização ou descentralizações de crédito orçamentário ocorrem quando são efetuadas movimentações de parte do orçamento autorizado, mantidas as classificações institucionais, funcional, programática e econômica, para outras unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa orçamentária. A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos, buscando o ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e arrecadação. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a publicação do decreto de programação deve ocorrer até 30 dias depois da publicação da LOA. A licitação e contratação é o processo que compreende um conjunto de procedimentos administrativos previstos em lei, que serve à aquisição de materiais, à contratação de obras e serviços, alienação ou acessão de bens a terceiros, bem como a concessão de serviços públicos com melhores condições para o Estado. Mas precisamos nos lembrar que nem todas as compras e contratações passam por licitações, pois existem condições de inexigibilidade e dispensa de licitações regulamentadas pela Lei 8.666, de 1993. A execução é a concretização das ações de planejamento e ocorre em 3 estágios na forma prevista na Lei 4.320, de 64. O empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condições. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Em liquidação é a etapa em que ocorre a busca do registro contábil de despesa, em contrapartida de dívidas para o patrimônio,
de acordo com a ocorrência do fato gerador, e não do empenho. Essa etapa surgiu para possibilitar a separação do empenho não liquidados, que possuem fato gerador, aqueles cuja entrega do bem ou da prestação de serviço pelo fornecedor ao ente público já ocorreu, daquele que não o possuem. Essas despesas ainda estão em processo de conferência com vistas à liquidação. E a liquidação, né? É a etapa na qual ocorre a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito. E, por fim, o pagamento. É a etapa que consiste na entrega de numerários ao credor, por meio do cheque nominativo ou ordem bancária de pagamento ou crédito em conta. O pagamento somente pode ser efetuado depois de regular liquidação das despesas. Agora já sabemos sobre a despesa, então vamos adiante nos nossos estudos e fiquem com as nossas referências bibliográficas. Bons estudos!